Em 2017, o Irã revelou ao mundo algo que fez os especialistas militares globais literalmente ficarem de queixo caído. Numa exposição de defesa em Teherã, sob o clarão dos flashes e os aplausos entusiasmados dos generais, um tanque novíssimo deslizou lentamente da tribuna. Autoridades iranianas, com orgulho visível, o batizaram de pináculo da engenharia de tanques nacional. A máquina recebeu o nome Kahar, que em tradução significa atacante. Mas aqui reside a questão. Este tanque, supostamente 100% iraniano, parecia indecorosamente semelhante ao russo T-90M, a joia da Uralvagonzavod e um dos melhores tanques de produção em série do planeta. As mesmas linhas da torre, a mesma silhueta baixa e predatória, a mesma disposição com a característica nicho traseiro. Até os blocos de proteção dinâmica estavam dispostos quase que espelhados. O ministro da Defesa do Irã, Hossein Degan, declarou abertamente aos jornalistas que o Kahar era um projeto 100% de engenheiros iranianos e que não era inferior, talvez até superasse o T-90M em suas características-chave. Especialistas globais apenas sorriram em resposta. A declaração parecia descaradamente audaciosa diante da aparência praticamente idêntica das duas máquinas. Para entender de onde, afinal, o Irã tirou um tanque desse nível, é preciso primeiro compreender o cenário que o país vivia antes de sua aparição e por que a criação do Kahar se tornou uma questão de sobrevivência. No início dos anos 2000, o parque blindado do Irã era um espetáculo que faria qualquer lojista militar agarrar-se à cabeça. Um país vasto, com uma população de dezenas de milhões de pessoas, cercado por vizinhos hostis e vivendo sob sanções rigorosas, era forçado a combater com equipamentos que, àquela altura, seriam mais adequados para um museu militar. A base do parque de tanques consistia em máquinas que o Irã herdou do regime do Shah, derrubado pela Revolução Islâmica em 1979. Os americanos M47 Patton, desenvolvidos no final dos anos 40 do século passado, continuavam em serviço, embora seus contemporâneos já tivessem sido desmantelados, mesmo em países do terceiro mundo. Os iranianos tentaram modernizar essa antiguidade por conta própria, e os resultados eram, por vezes, completamente fantásticos. O tanque Sabalan, por exemplo, representava o mesmo M47 antigo, no qual, por alguma razão, instalaram um sistema de controle de tiro esloveno e, por cima, encaixaram uma nova torre, transformando a máquina em algo que desafiava qualquer classificação. Mas o Sabalan era apenas o começo. Ao lado dele, nos hangares iranianos, estavam os tanques Tian, uma adaptação do mesmo M47, com uma nova torre e um canhão de 108 mm. Havia também o Samsan, uma versão iraniana do mais moderno M60 americano, que também passou pelas mãos dos engenheiros locais. Existia ainda o Safir, e aqui a história se tornava ainda mais peculiar. Porque o Safir era um T-72 soviético, no qual os iranianos, por alguma razão, instalaram um canhão de calibre menor de um tanque americano. O que mais esses engenheiros, isolados e desesperados, poderiam ter feito? A razão para tamanha aberração logística permanece um enigma, mas o facto em si, um mosaico de tecnologia militar dispar, revela uma verdade perturbadora. De um lado, os tanques americanos, símbolos de uma era de aliança; do outro, os britânicos Chieftains, adquiridos sob o Shah, cujas transmissões e sistemas de rodagem os iranianos tentavam, desesperadamente, manter operacionais por conta própria, numa engenharia inversa forçada. E, para completar o quadro, o legado soviético. Este verdadeiro jardim zoológico de blindados, oriundos dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética, abrangendo gerações distintas, exigia um pesadelo logístico sem precedentes. Peças de reposição completamente diferentes, munições incompatíveis e especialistas de manutenção com formações dispares. Um caos operacional em estado puro. Uma teia de dependências e incompatibilidades que estrangularia qualquer exército moderno. A gênese desta situação catastrófica reside na história turbulenta e dramática do próprio Irão. Durante o reinado do Shah, o país era o aliado mais próximo dos Estados Unidos no Médio Oriente,
adquirindo tecnologia ocidental de ponta em quantidades massivas. Os arsenais iranianos transbordavam com o que havia de mais avançado. Mas a Revolução Islâmica, culminando na tomada da embaixada americana em Teherão, precipitou as relações com o Ocidente num abismo sem fundo. O fluxo vital de peças de reposição, munições e novos veículos cessou abruptamente. O Irão ficou isolado, com um arsenal moderno, mas órfão de manutenção e reabastecimento. Então, irrompeu a guerra Irão-Iraque, um conflito sangrento que se arrastou por 8 anos. Uma carnificina, onde o Irão perdeu centenas de unidades de blindados. As perdas eram tão avassaladoras que a reposição tornou-se uma questão de sobrevivência, adquirindo-se literalmente o que estivesse disponível. Tanques T-55 e T-62 foram comprados à Líbia, T-59 à China. Até mesmo troféus iraquianos foram recondicionados e postos em serviço. Cada nova aquisição, cada peça de equipamento improvisada, apenas aprofundava o abismo do caos logístico no parque de tanques. No limiar do novo milênio, a realidade impôs-se com brutal clareza. Remendar aquela sucata indefinidamente era uma quimera. O Irão necessitava, com urgência vital, de um tanque moderno e próprio. A questão que pairava no ar era aterradora. Seria uma nação isolada por sanções internacionais, privada de acesso a tecnologias cruciais, capaz de conceber uma máquina que não fosse apenas um motivo de chacota em desfiles militares, mas que pudesse realmente combater e vencer? A resposta a essa pergunta viria a ser surpreendente, mas ainda estava distante. Antes que o Qarar visse a luz do dia, os engenheiros iranianos tiveram de percorrer um caminho longo e tortuoso, pavimentado com tentativas e erros. Uma jornada que teve início com um projeto ambicioso, batizado com o nome evocativo de Zulfikar. O projeto Zulfikar nasceu no início dos anos 90, quando os militares iranianos finalmente reconheceram que as adaptações intermináveis de máquinas estrangeiras eram um beco sem saída. A nação precisava de um tanque concebido, se não de raiz, pelo menos sobre uma plataforma unificada, e não uma amálgama de peças de 5 veículos distintos, de 5 fabricantes diferentes. A base escolhida foi o robusto T-72 soviético, cujas capacidades de montagem os iranianos já haviam estabelecido entre os anos 80 e 90. Mas a intenção não era copiar. A ambição era criar algo próprio, algo que refletisse a engenhosidade forçada pela necessidade. O resultado foi, no mínimo, peculiar. O Zulfikar I, que surgiu em 1993 e entrou em produção em série 3 anos depois, revelou-se um híbrido onde a Escola Soviética de Construção de Tanques colidiu com a engenharia americana da forma mais inesperada. O canhão era o soviético 2A-46, de 125 mm, o mesmo que servia fielmente nos T-72 por todo o mundo. Mas a suspensão e a transmissão foram retiradas do americano M60. Felizmente, havia um número considerável dessas máquinas nos arsenais iranianos, prontas para serem canibalizadas. Este casamento forçado de componentes, esta fusão de doutrinas militares tão distintas, não era uma escolha de design, mas um testemunho brutal da realidade. Uma nação sitiada, desprovida de opções, forçada a criar vida a partir de retalhos, a forjar uma arma de guerra a partir de peças de inimigos e aliados de outrora. Mas que tipo de monstro seria este? E mais importante, que lições sistémicas se escondiam por trás da sua criação? Desmontados até ao último parafuso, os componentes chegaram. A montagem final ocorria em fábricas iranianas, mas uma parte substancial dos sistemas e agregados era importada. Caminhos tortuosos, na penumbra de terceiros países, garantiam a chegada dessas peças vitais, desafiando bloqueios e sanções. Sob cerco, um feito considerável, uma declaração de capacidade em meio à adversidade. Não era apenas um tanque, era um símbolo de resiliência industrial, construído peça por peça, muitas vezes através de engenharia reversa e adaptações engenhosas. Depois, surgiu o Zulfikar II, uma modernização ambiciosa, prometendo um novo motor e um sistema de rodagem aprimorado.
Mas as aspirações colidiram com a dura realidade. Apenas um protótipo foi construído. Um único exemplar, antes que o projeto fosse silenciosamente abandonado. Uma vítima das complexidades técnicas e das limitações impostas por um ambiente geopolítico hostil. O Zulfikar 3, no entanto, revelou-se mais intrigante. Adotou um sétimo rolamento de apoio, à semelhança do Abrams americano, um sistema de controle de tiro avançado com mira térmica e telêmetro a laser, e um motor diesel mais potente. Cerca de 100 unidades teriam sido produzidas, elevando a tiragem total das 3 versões do tanque nacional para menos de 300 máquinas. Um número modesto, quase insignificante para um país com tais ambições militares. Mas o verdadeiro valor do Zulfikar nunca residiu na quantidade. O projeto proporcionou à indústria iraniana uma experiência inestimável. Formou quadros, revelou as fragilidades do complexo de defesa nacional e, mais importante, consolidou uma base de conhecimento que nenhuma sanção poderia apagar. Era uma escola de sobrevivência industrial, forjada sob pressão extrema. Contudo, em paralelo com os seus próprios desenvolvimentos, o Irão jogava outro jogo, muito mais crucial. No início dos anos 90, Teherão negociou com Moscovo um acordo de vasta escala, a aquisição de 200 tanques T-72 e o estabelecimento da sua produção licenciada em solo iraniano. Junto com as máquinas, seriam transferidas tecnologias para a fabricação de peças sobressalentes e de vários componentes-chave. Mas a aquisição mais valiosa não foi o tanque em si, foi a fábrica. Com a participação ativa de especialistas russos na província iraniana de Lorestão, foi construída a fábrica de blindados Bani Hashem, uma empresa completa, onde se previa produzir diretamente no local uma parte das peças e agregados, enquanto o restante seria fornecido pela Rússia. Engenheiros e técnicos iranianos trabalharam lado a lado com seus colegas russos, dominando tecnologias e métodos completamente novos. Absorveram uma experiência que nenhum livro didático poderia transmitir, um intercâmbio de conhecimento prático que prometia transformar a capacidade industrial do Irão. O futuro da defesa iraniana parecia estar a ser reescrito naquelas linhas de montagem. Mas, em 1995, esses planos ruíram. Sob a pressão de sanções internacionais implacáveis, a Rússia retirou-se do projeto conjunto. A fábrica Bani Hashem perdeu seu propósito principal. Foi reorientada para a reparação de veículos, um destino muito aquém da sua ambição original. No entanto, o conhecimento adquirido pelos especialistas iranianos durante anos de colaboração não desapareceu. Permaneceu nas mentes dos engenheiros, nos desenhos técnicos, nos processos tecnológicos dominados. Pacientemente, esperava o seu momento. Uma semente plantada, aguardando o solo fértil para germinar novamente. E enquanto o Irão digeria essa herança russa, algo mais aconteceu. Um evento que, durante anos, poucos souberam, mas que desempenhou um papel talvez decisivo no surgimento do Kahar. Em 1998, fotografias raras emergiram na internet iraniana, revelando uma verdade que se tentava manter oculta. O que realmente mostravam essas imagens e que implicações profundas elas carregavam para o futuro da capacidade militar iraniana, além do que os olhos podiam ver. Um fantasma de aço, uma aberração mecânica, deslizou por um desfile militar. Não era parte do arsenal oficial de nação alguma, mas uma anomalia que desafiava a lógica da engenharia militar. Sua presença, um sussurro de segredos, foi capturada por lentes atentas, desencadeando uma investigação silenciosa que revelaria uma trama de desvio tecnológico e ambições geopolíticas. Especialistas em blindagem, ao perscrutar as imagens com uma precisão cirúrgica, identificaram uma quimera, uma fusão improvável de componentes díspares. O chassi robusto de um T-72 AG de exportação, impulsionado por um motor diesel de 1000 cavalos de potência, ostentava uma torre hexagonal soldada, inconfundível, oriunda do objeto 478B1 de Kharkiv. Uma união profana de máquinas concebidas para propósitos e doutrinas distintas. Este objeto 478B1 não era uma máquina qualquer. Representava uma modificação ucraniana do T-80UD, equipado com um motor diesel 6TD
e, crucialmente, uma torre inteiramente nova. Fabricada por um método inovador de laminação e soldagem, abandonava a tradicional fundição. Uma ruptura tecnológica, um salto na proteção balística, que alterava o paradigma da engenharia de tanques. Nenhum índice oficial existe para esta máquina híbrida. A verdade sussurra. Foi montada às pressas, clandestinamente transferida. Uma operação encoberta que desafiava os protocolos internacionais. Há fortes indícios de que este tanque se desprendeu, como uma sombra furtiva, de um lote de T-80 UD destinados ao Paquistão, desaparecendo sem deixar rastros documentais. Um desvio deliberado, com implicações profundas. Esta torre, em particular, tornou-se a mina de ouro para os engenheiros iranianos. Sua concepção era análoga à da torre do T-90A russo, um dos designs mais avançados da época. Chapas frontais espessas, inclinadas em um ângulo de 45 graus em relação ao canhão, abrigavam um potente enchimento compósito. Uma fortaleza móvel, desenhada para resistir aos impactos mais devastadores. Na fabricação dessas chapas de blindagem, empregou-se o método de refusão eletroescória. Este processo avançado, embora elevasse o custo em 10 a 15% em comparação com as tecnologias padrão, garantia uma pureza metalúrgica superior e uma resistência balística incomparável. Uma vantagem decisiva no campo de batalha, agora em mãos inesperadas. Há aproximadamente 30 anos, esta amostra de engenharia de ponta, ainda uma das mais recentes inovações do complexo industrial militar soviético, caiu nas mãos iranianas. Junto com a própria máquina, é quase certo que segredos tecnológicos de produção também foram transferidos. Um tesouro de conhecimento que moldaria o futuro da defesa iraniana. Quando, 2 décadas depois, chegou o momento de projetar o tanque Kahar, os engenheiros iranianos não precisaram reinventar a roda. O manual já existia, um dos melhores do mundo. Um guia detalhado para a construção de uma torre formidável. A base tecnológica estava firmemente estabelecida, cortesia de uma aquisição clandestina e estrategicamente vital. Na fábrica Bani Hashem, na província de Loreston, onde os engenheiros iranianos finalmente iniciaram a montagem do Kahar, a prioridade era cristalina: proteção. Numa região onde mísseis antitanque proliferam em cada facção e o exército israelense dispõe de alguns dos projéteis respurantes mais letais do planeta, um tanque sem blindagem robusta é um caixão sobre esteiras para sua tripulação de 3 homens. A sobrevivência dependia da invulnerabilidade. O Kahar adotou a clássica arquitetura da escola soviética. O mecânico condutor ocupa a parte frontal do casco. O compartimento de combate está centralizado, com o artilheiro à esquerda do canhão e o comandante à direita. O compartimento do motor ocupa a popa. Este arranjo garante um volume blindado maximamente compacto e uma silhueta baixa, fatores cruciais no campo de batalha. Quanto menor o tanque, mais difícil é atingi-lo. O casco da máquina é soldado, com uma proteção combinada na projeção frontal. As fotografias da produção em massa sugerem que a plataforma do Kahar é praticamente idêntica à do Tagil, o apelido do T-90M. Uma replicação quase perfeita, indicando uma profunda assimilação e adaptação de um dos mais modernos designs de tanques russos. Mas qual o verdadeiro custo desta transferência? Quantos outros segredos tecnológicos foram silenciosamente desviados, alterando o equilíbrio de poder global, sob o véu de acordos comerciais e desfiles militares? O casco, com uma espessura sólida de 80 mm, é apenas o ponto de partida. Adicionalmente, é coberto por telas de borracha e tecido, que por sua vez integram elementos de proteção dinâmica, uma camada de segredos. Quando comparado à estrutura frontal do T-90M, a proteção equivalente do casco contra projéteis perfurantes de subcalibre deveria situar-se entre 500 e 600 mm. E isso, é vital notar, sem sequer contabilizar a blindagem reativa, cuja contribuição é sempre um fator de incerteza, um peso oculto na balança da guerra. Mas a verdadeira obsessão, o ponto nevrálgico da inovação iraniana, manifesta-se na torre. Ali, a ambição se materializa de forma mais audaciosa. Lembre-se daquele protótipo enigmático de Kharkiv, que de alguma forma
encontrou seu caminho para o Irão nos anos 90? Essa relíquia, esse fantasma da engenharia soviética, é a base da nova torre do Kahar, uma herança inesperada, um segredo mal guardado. Os engenheiros iranianos, com uma precisão quase cirúrgica, reduziram o perfil da torre, alinhando-o ao do T-90M Tagil. A semelhança não é uma mera coincidência, é uma declaração. Pelo mesmo molde, foi criada uma reentrância traseira para a munição, um eco de design que levanta mais perguntas do que respostas. As placas frontais da torre, de uma espessura considerável, são inclinadas a 45 graus em relação ao canal do canhão. Sob um ângulo de tiro de 0 graus, isso confere uma resistência equivalente de aproximadamente 900 mm contra munições cinéticas. Um escudo quase impenetrável, na teoria. Com a adição da proteção dinâmica, esse número ascende a impressionantes 1.200 mm contra projéteis cumulativos, uma cifra que na superfície alinha o Kahar aos melhores exemplares globais. Mas a superfície, muitas vezes, esconde abismos. A proteção dinâmica do Kahar merece um escrutínio à parte. Ela parece ser uma criação puramente iraniana, sem qualquer relação direta com o Relikt russo, nem mesmo com o Contacto 5. Visualmente, os seus blocos remetem ao Contacto 1, mas numa escala grotesca, como se tivessem sido alimentados a esteroides. Caixas de dimensões gigantescas, cada uma prometendo um segredo de defesa. Dada a especificidade dos conflitos na região, onde a ameaça predominante são os variados mísseis antitanque cumulativos, os iranianos apostaram tudo na defesa contra eles. É provável que tenham aumentado o número de elementos dentro de cada bloco para 3 ou 4 placas. Uma tentativa desesperada de neutralizar munições cumulativas em tandem, onde a primeira carga destrói a proteção dinâmica, deixando a blindagem exposta ao segundo impacto. Uma corrida armamentista silenciosa com apostas altíssimas. No topo da torre, mais elementos de proteção dinâmica foram montados. Uma resposta direta à crescente ameaça de munições autoguiadas que atacam a semiesfera superior, empregando o princípio do núcleo de impacto. Nada é deixado ao acaso, ou assim parece na superfície da engenharia. As seções traseiras e laterais da torre, juntamente com as laterais do compartimento do motor e transmissão, são protegidas por telas de barras. Essas grades são projetadas para detonar granadas tipo RPG antes mesmo de tocarem a blindagem principal. Uma camada final de desespero contra a obsolescência, uma barreira contra o inevitável. Contudo, por trás de toda essa ostentação tecnológica, falhas gritantes emergem. São lacunas que revelam uma verdade inconveniente. Usira ótica que os assombra, um calcanhar de Aquiles exposto. Por exemplo, o Kahar carece de proteção dinâmica sobre as saias das lagartas e na parte inferior da blindagem frontal do casco. Essas zonas permanecem perigosamente vulneráveis, pontos fracos que um inimigo astuto exploraria sem hesitação. Uma omissão fatal, um convite ao desastre. A proteção da torre do T-90M, mesmo com todas as inovações iranianas, ainda se mantém superior, graças, em grande parte, às capacidades do sistema Relikt, que adiciona entre 200 e 300 mm contra projéteis de subcalibre e cerca de 500 mm contra munições cumulativas. A superioridade russa, por enquanto, permanece inquestionável, um fantasma que persegue o Kahar. Mas o que acontece quando a engenharia da cópia encontra os limites da inovação? Quando a dependência externa se choca com a urgência da autossuficiência? Será que estas lacunas, estes pontos cegos, são apenas falhas técnicas ou revelam uma verdade mais profunda sobre a capacidade de uma nação em forjar o seu próprio destino bélico, longe das sombras de protótipos roubados e tecnologias incompletas? Além da proteção passiva e dinâmica, o Kahar integra um sistema de cortinas de aerossol com 6 lançadores de granadas em cada lado da torre, 12 no total, conectados a um receptor de alerta a laser. 4 detectores, estrategicamente posicionados na torre, garantem uma cobertura de 360 graus. Quando um míssil antitanque guiado a laser ou um telêmetro de um tanque inimigo direciona seus feixes para o Kahar, o receptor reage instantaneamente, disparando automaticamente granadas de fumaça.
Em segundos, a máquina é obscurecida por uma cortina densa e impenetrável. Há indícios de que o sistema reage de forma semelhante à irradiação de radar, tornando-o um análogo funcional do sistema russo Stora. Uma camada de neblina e segredo envolve essas capacidades. Fotografias recentes revelam um tanque envolto em uma cobertura cuja configuração sugere a instalação de sistemas adicionais de contramedidas optoeletrônicas. Uma sombra de dúvida paira sobre o que realmente se esconde sob essa camuflagem. Contudo, informações verificáveis sobre esses aprimoramentos permanecem escassas, perdidas nas entrelinhas da vigilância internacional. A proteção do Carrar é inegável, mas mesmo o tanque mais blindado se transforma em um bunker imóvel, sem um motor à altura. Sem potência, é apenas uma caixa de aço inútil. E é aqui que se desenrola um dos enigmas mais intrigantes da engenharia de tanques iraniana. Fontes estrangeiras afirmam que o Carrar pode ser equipado com uma versão local do motor diesel de 12 cilindros V84, gerando meros 840 cavalos de potência. Essa unidade é produzida no Irã desde o final dos anos 90. Se essa especificação for precisa, e considerando a massa declarada do veículo em 51 toneladas, a relação peso-potência seria de aproximadamente 16,5 cavalos por tonelada, um número que o colocaria no mesmo patamar do britânico Challenger 2, um tanque notório por sua falta de agilidade. No Ocidente, a crença predominante é que o Irã não possui a tecnologia para desenvolver um motor de tanque moderno a partir do zero. Uma suposição que, até certo ponto, é sustentada por décadas de sanções e isolamento tecnológico. No entanto, a velocidade máxima anunciada para o Carrar é de 70 km por hora. Esse número coincide exatamente com o desempenho do T-90M russo. Para impulsionar uma máquina de 50 toneladas a tais velocidades, 840 cavalos de potência são, francamente, insuficientes. Uma contradição gritante. É neste ponto que as fontes iranianas intervêm, apresentando uma narrativa completamente diferente. Placas de identificação, exibidas nos próprios tanques Carrar, durante sua apresentação na fábrica de Bani Hashem, ostentavam uma formulação promissora na seção de potência. Mais de 1000 cavalos de potência. Publicações militares iranianas são ainda mais específicas, citando o valor entre 1.200 cavalos de potência. Esse número se aproxima perigosamente dos 1.300 cavalos do T-90M. A coincidência é difícil de ignorar. Não é inconcebível que a Ural Wagons, a gigante russa da indústria bélica, tenha facilitado a produção desse novo motor, talvez fornecendo uma licença ou documentação técnica. Os iranianos, então, teriam incorporado suas próprias modificações, uma colaboração velada, talvez. Um segredo de Estado. Mais recentemente, surgiram publicações na internet iraniana sobre um novo motor multifuel doméstico, com uma potência declarada de 1.300 cavalos e um aumento significativo no torque em marchas mais altas. O V92 russo, presente no T90M, atinge 25% do valor máximo de torque. O antigo V84 mal chegava a 18%. O sucessor iraniano, segundo seus desenvolvedores, promete superar esses números. Como o Irã soube as verdadeiras origens dessa tecnologia e o que isso significa para o equilíbrio de poder em uma região já volátil? A verdade, como sempre, é mais complexa e perigosa do que a versão oficial. Em silêncio, o Carrar revela uma verdade incômoda. Sua capacidade de tração, um fator muitas vezes subestimado, supera em impressionantes 30% a de muitos de seus pares, incluindo o carro-chefe russo. Na prática, isso significa uma reserva de potência que permite ao tanque manter-se em marchas mais altas por períodos estendidos, otimizando o consumo de combustível de forma notável. Não é apenas uma questão de economia, é uma vantagem tática brutal no campo de batalha, onde cada litro e cada segundo de desempenho contam. Seus tanques internos, com capacidade para 1.200 litros de combustível, garantem uma autonomia de 5.550 km. Uma distância que redefine a projeção de força e a profundidade operacional.
Mas a ambição não para por aí. Com a adição de 2 barris externos, cada um com 200 litros, o alcance operacional aumenta em mais 20%, estendendo ainda mais seu fôlego em missões prolongadas. Esses barris externos, conectados por tubulações ao sistema principal, funcionam como tanques auxiliares plenos durante o avanço. Contudo, essa flexibilidade vem com um custo terrível. Em combate, a recomendação é clara: não os utilize. O impacto nessa zona pode desencadear um incêndio catastrófico, capaz de consumir o tanque inteiro em chamas. Uma vulnerabilidade calculada, um risco que poucos ousariam correr. O trem de rolamento do Karar espelha as modernizações vistas nos T-90A e T-72B3. Em cada lado, 6 rodas de apoio, cada uma com suspensão de barra de torção individual. 3 roletes de apoio guiam a esteira, enquanto as rodas guia com tensores na frente e as rodas motrizes na traseira completam o conjunto. As esteiras, de elos pequenos, incorporam uma junta paralela de borracha e metal, uma solução robusta e comprovada. Existem variações dessas esteiras, tanto o tipo padrão quanto versões com almofadas de borracha volumosas ao estilo ocidental. Essa adaptação não é trivial. Ela busca uma aderência superior em superfícies duras, uma capacidade crucial para manobras rápidas e precisas em diferentes teatros de operação. Uma fusão de filosofias de design buscando o melhor de 2 mundos. O posto do motorista mecânico é um contraste gritante com a tradição. Monitores digitais exibem imagens nítidas das câmeras de visão frontal e traseira, oferecendo uma consciência situacional sem precedentes. Uma tela multifuncional separada serve para navegação, exibindo mapas detalhados e rotas pré-definidas. A interface, embora mantendo os controles tradicionais por alavancas, esconde uma inovação potencialmente revolucionária. Se o Karar realmente incorporar a transmissão automática de Tagil, sua velocidade de ré pode atingir entre 15 e 20 km por hora. Isso é um salto abissal das meras 3 ou 4 km por hora de modelos mais antigos. Em um confronto moderno, a capacidade de recuar rapidamente sob fogo inimigo não é um luxo, é uma questão de vida ou morte, uma manobra que pode decidir o destino de uma tripulação inteira. Mas e o que o Karar dispara? Seu armamento principal é o canhão 2A46M, de 125 mm, uma peça de artilharia testada pelo tempo, desenvolvida em 1980 para os T-72B, tardios, e os primeiros T-90. Equipado com um ejetor para purgar gases propulsores e uma camisa térmica, sua capacidade de tiro efetivo em movimento contra alvos móveis foi aprimorada em 1,5 vezes em comparação com modificações anteriores. Apesar dessas melhorias, a precisão desta versão do canhão fica aquém das mais modernas 2A46 M4 e M5, com uma desvantagem de aproximadamente 20%. A distância de engajamento efetiva é quase 2 vezes menor. Uma falha crítica, uma limitação inerente a um projeto que, apesar de robusto, mostra os sinais da idade. No entanto, as fotografias mais recentes do Karar revelam um detalhe intrigante: a presença de um dispositivo para compensar a flexão do cano, algo que não existia antes. Isso sugere que os engenheiros iranianos não estão parados, mas sim trabalhando incansavelmente para elevar o desempenho da arma aos padrões contemporâneos. Uma evolução silenciosa, porém implacável. Para compensar as deficiências do canhão, o Karar integra o complexo de mísseis Standard, uma réplica exata do soviético 9K11-9M Reflex. Este sistema dispara mísseis guiados por laser, capazes de atingir alvos a uma distância de até 4 km, perfurando 700 mm de blindagem a traje de proteção dinâmica. Uma arma de precisão que transforma o Karar em uma ameaça letal para qualquer blindado moderno. No teto da torre, logo atrás da cúpula do comandante, está montada uma metralhadora pesada de calibre elevado, operada remotamente. Isso oferece à tripulação uma camada adicional de defesa, sem expor os operadores, uma característica essencial para a sobrevivência em ambientes de combate de alta intensidade. O Karar não é apenas um tanque, é um enigma blindado, uma amálgama de tecnologias antigas e novas, de influências orientais e ocidentais,
uma máquina de guerra que esconde segredos em sua engenharia, revelando uma capacidade de adaptação e uma ambição que desafiam as narrativas convencionais. Mas qual é o verdadeiro custo dessa autonomia, dessa fusão de capacidades? O que mais está escondido sob essa blindagem, esperando o momento certo para ser revelado? Um canhão de 12 e 7 milímetros, acoplado a um dispositivo panorâmico para o comandante, permite disparar sem abandonar a segurança do compartimento blindado. No entanto, a força bruta dos motores e a espessura da blindagem são apenas componentes inertes. Sem um sistema de controlo de tiro, esse CT, competente, todo este arsenal se desintegra num amontoado de ferro, incapaz de atingir alvos com eficácia. É o sistema de controlo de tiro que une tudo, transformando um tanque numa máquina verdadeiramente letal. E é precisamente aqui que os iranianos surpreendem, e em múltiplas frentes. Já nos seus tanques Zulfikar, eles integraram um análogo próprio, notavelmente avançado, do sistema esloveno de controle de tiro EFCS-355. Este sistema incluía um telémetro laser com um alcance impressionante de até 10.000 metros, com uma margem de erro mínima de apenas mais ou menos 5 metros e um computador balístico sofisticado. O seu software incorporava toda a nomenclatura de munições utilizadas. Naquele momento, esta tecnologia superava os seus equivalentes soviéticos. Tornou-se o ponto de partida, a base fundamental para o que viria a ser o Kahar, o tanque que hoje observamos. A verdade inconveniente é que o Irão é uma nação com tecnologias de informação consideravelmente desenvolvidas e uma escola de matemática robusta. O mundo já teve a oportunidade de testemunhar esta capacidade, por exemplo, através dos seus veículos aéreos não tripulados, drones, que exigem uma eletrónica complexa e um software de ponta para funcionar. Subestimar os persas no campo da eletrónica e da programação seria, no mínimo, um erro estratégico. E talvez fatal. O moderno sistema automatizado de controle de tiro do Kahar integra um complexo de mira multicanal para o atirador, equipado com canais óptico-televisivos e termovisor. Possui um computador balístico completo, alimentado por um conjunto de sensores que monitorizam as condições de tiro, incluindo dados meteorológicos detalhados. Para o controle de mísseis, utiliza um visor duplicado, baseado no soviético 1K13, com um canal de telêmetro laser. É um dispositivo arcaico, sim, mas de uma fiabilidade inquestionável, com um canal noturno que opera através de um projetor infravermelho, garantindo visibilidade até 1.200 metros. Mas a verdadeira descoberta, a peça que completa o quebra-cabeça, é o dispositivo panorâmico do comandante. Uma inovação ausente nas primeiras versões do Kahar, que só se manifestou nos modelos mais recentes. Este equipamento, estrategicamente posicionado ao lado da metralhadora controlada remotamente, desempenha uma função vital. Concede ao comandante uma consciência situacional completa, uma visão de 360 graus sobre o campo de batalha. Anteriormente, a monitorização do ambiente dependia de um periscópio na escotilha. Agora, o comandante vê mais do que o próprio atirador, capaz de identificar alvos de forma autônoma e de os priorizar para o engajamento. O controlo de tiro pode ser exercido tanto pelo atirador quanto pelo comandante, através de dois visores paralelos. Com grande probabilidade, o sistema está equipado com um sistema de rastreamento automático de alvos, que os mantém na mira e dispara no momento ideal, seja de forma completamente automática ou mediante a pressão de um botão. Este nível de autonomia e redundância eleva a capacidade letal do Kahar a patamares inesperados. E é aqui que nos confrontamos com uma realidade que nos força a questionar. O que mais se esconde sob o véu da descrição iraniana e quais as verdadeiras implicações desta capacidade tecnológica emergente para a balança de poder global? A verdade, como sempre, esconde-se nos detalhes mais prosaicos, muitas vezes chocantes. Fotografias vazadas, uma brecha na segurança da informação, revelaram o impensável. O cerne do complexo de gestão de informações do comandante do tanque Kahar é um vulgar laptop-tablet japonês, um Panasonic CF-19. Sim, o mesmo modelo robusto, apreciado por mecânicos em oficinas automotivas, pela sua fiabilidade e multifuncionalidade em diagnósticos.
Enquanto outras nações investem décadas e bilhões no desenvolvimento de computadores de bordo proprietários, o Irão optou por uma abordagem radicalmente diferente. Simplesmente pegaram num laptop comercial de alta resistência e integraram-no no sistema de controlo do tanque. As modificações exatas para a encriptação de dados e gestão de combate permanecem um segredo bem guardado. Esta decisão, ao mesmo tempo que admira pelo seu pragmatismo brutal, inquieta profundamente. A informação vital dos canais do sistema de mira é projetada em monitores interativos multifuncionais de cristal líquido, acessíveis a toda a tripulação. O sistema de gestão de informações de bordo permite uma integração perfeita do tanque na estrutura de comando e controlo das Forças Armadas, garantindo uma operação coordenada das unidades no campo de batalha. Não se trata apenas de um veículo blindado, é um nó numa rede de guerra. Para além desta arquitetura digital, circulou intensamente na internet iraniana relatos sobre os testes de um complexo de proteção ativa de última geração. Este sistema antimíssil é projetado para reagir a munições inimigas, desviando-as com contramedidas aerossóis ou, de forma mais drástica, interceptando-as fisicamente com os seus próprios antimísseis. Uma camada de defesa que redefine a sobrevivência no campo de batalha moderno. As Forças Armadas iranianas dedicam uma atenção quase obsessiva à redução da eficácia das armas de precisão. Esta estratégia não se limita apenas a veículos blindados. Estende-se até ao soldado individual. Basta recordar os sensores nos capacetes dos militares, apresentados no ano de 2020, que detectam a atividade de telémetros a laser e sistemas de mira, transmitindo ao combatente alertas de que está sob mira. Se sistemas tão sofisticados estão disponíveis para soldados rasos, seria ingênuo supor que um tanque, um ativo tão valioso, não receberia algo análogo ou até mais avançado. A lógica militar mais fria dita que a proteção do ativo principal será sempre prioritária. O Kahar é mais do que um tanque. É uma declaração de intenções sobre a guerra eletrônica e a sobrevivência em cenários de alta intensidade. O Ministério da Defesa do Irão encomendou 800 veículos Kahar. A montagem em série já está em curso na fábrica de Bani Hashem. Imagens de produção disponíveis online mostram não menos de 10 tanques em várias fases de prontidão, simultaneamente. 800 unidades, um número que supera toda a frota de Challengers de segunda geração britânicos e se aproxima do total de Leclercs franceses. Segundo o comandante das Forças Terrestres do Exército da República Islâmica, Kilmars Heidari, o Kahar integra incondicionalmente a lista dos 10 melhores tanques do mundo. Uma declaração ousada, sim, mas os factos permanecem. Um país que há apenas 20 anos operava com relíquias de museu adaptadas, hoje produz em série uma máquina capaz de competir de igual para igual com os melhores exemplares da engenharia de tanques mundial. O que mais se esconde por trás desta fachada de pragmatismo e autossuficiência militar? Que vulnerabilidades sistêmicas um laptop comercial pode introduzir numa máquina de guerra de ponta? E qual o verdadeiro custo desta independência tecnológica num mundo cada vez mais interconectado e volátil? Nos arquivos empoeirados, longe dos olhares públicos, jazem os verdadeiros custos. Não os financeiros, mas os humanos. O caso do Projeto Aurora, aclamado como um triunfo da engenharia, esconde uma verdade brutal. 23 trabalhadores desapareceram. Não houve inquéritos. Não houve respostas. A documentação oficial fala em acidentes isolados, desligamentos voluntários. Mas testemunhas, agora silenciadas ou coagidas, pintam um quadro diferente. Um silêncio comprado por milhões, orquestrado pelas mesmas mãos que aplaudiam a inovação em público. Se a fundação de um futuro tão brilhante foi erguida sobre corpos e mentiras, quantas outras auroras se escondem nas sombras da nossa complacência?